Aboro, aboio! Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos e hoje em dia as nossas postagens, em alguns momentos os nossos reels aqui no nosso canal no YouTube, o Casa da Boa Sorte. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Sou o Babai Cirel Delez Arcel e vindo aqui hoje para compartilhar com vocês um ensinamento de valor imensurável. Por isso, fiquem atentos do princípio ao fim, que eu tenho certeza que a compreensão de vocês a respeito da espiritualidade, independente de questões religiosas, pós assistir esse vídeo, vai mudar bastante, ou talvez, se você pensa parecido, você vai conseguir ter um entendimento mais profundo acerca do que provavelmente você já pensava antes, tá bom? Lembrando você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O nosso canal completa agora em setembro de 23, 8 anos no ar. Estamos desde setembro de 2015 aqui no YouTube. Você que já é inscrito ou que acabou de se inscrever, lembre-se de ativar as notificações uma vez por mês, a cada 20 dias, a cada 30, estourando 40 dias, nós disponibilizamos vídeos novos aqui no canal e, além disso, temos vídeos antigos abordando vários assuntos dentro da religião tradicional iorubá. E eu desejo muito que o meu canal, que o meu trabalho aqui possa ajudar você a ser um sacerdote, uma sacerdotisa, um devoto, um seguidor de orixá melhor. Esse é o meu propósito, tá bom? Queridos, vamos lá ao tema do nosso vídeo. Qual que é o tema de hoje? Ataques espirituais ou feitiço? Todo ataque espiritual é causado por um feitiço? Todo feitiço que fazem contra nós gera um ataque espiritual? Vamos lá. Partindo do que o Ifá nos ensina, partindo do que a sabedoria tradicional do povo iorubá nos ensina, todo ser humano que tem sangue na sua veia está vulnerável e suscetível a ataques espirituais. Agora, o que é muito importante as pessoas compreenderem? Ataque espiritual não está apenas relacionado a uma praga, a um feitiço, a uma inveja que alguém pode emanar contra você. Ataque espiritual muitas vezes pode estar relacionado a uma vulnerabilidade que você se coloca, a um descumprimento de um euó tabu, ou descumprimento de alguma regra, de algum pacto, de algum juramento, que lhe deixa vulnerável aos ataques espirituais. Além disso, todos nós, seres humanos, religiosos, não religiosos, temos inimigos espirituais. O que são os inimigos espirituais? Existem duas classes de inimigos espirituais. A primeira é o que nós chamamos de Adjugum, que é uma palavra que inclusive não é bom ficar falando, então aqui eu vou me referir a eles como as forças destrutivas do universo. Esses seres, eles foram criados com a permissão de Olodumare, pela própria força chamada Yami. Foi Yami que pariu esses seres com a finalidade de que esses seres colocassem limites nos seres humanos. Esses seres é a morte prematura, a doença, a perda, o conflito e vários outros, sendo esses 4 que eu disse os 4 principais. Esses seres estão soltos no planeta Terra e o papel deles é justamente atacar o ser humano a todo instante. E o que faz o ser humano se proteger do ataque desses seres? O nosso próprio Ori, consequentemente o nosso Eledá, e também o orixá, os orixás que se dedicam a nos proteger, como o nosso próprio grupo espiritual, chamado Egbeorum, como os nossos ancestrais veneráveis, os nossos antepassados. O nosso Ori consegue nos proteger
principalmente através da nossa conduta e da forma como nós estamos conduzindo a nossa vida em relação ao que nós chamamos de Ipim, Kadará, Ayamon, que é a nossa predestinação. Sempre que nós estamos em harmonia com a nossa predestinação, o nosso Ori está mais fortalecido e, portanto, ele tem mais possibilidades de neutralizar os ataques espirituais dos seres destrutivos do universo. Quando nós estamos em desarmonia com a nossa predestinação, o nosso Ori ele fica mais enfraquecido e, portanto, ficamos mais vulneráveis. Uma das formas de estar em harmonia com a nossa predestinação é seguir a orientação de Ifá e dos orixás, que justamente nos revelam a melhor maneira e forma de conduzir a nossa caminhada aqui no Ayê, pois dentro da cultura Yorubá o mundo tem um dono chamado Olodumare. Nós devemos viver a nossa vida de acordo com as regras que o dono do mundo julga importante. Por quê? Se eu vou visitar você na sua casa e você tem o costume de tirar o sapato para entrar na sua casa e eu entrar calçado, isso vai lhe incomodar, isso vai lhe agredir e provavelmente você não me convide mais. Dessa forma, respeitar as regras que o Olodumare julga essencial para o bom encaminhamento e direcionamento da vida na Terra é fundamental para nós que somos devotos dos orixás, tá? Dito isso, esses não são os únicos seres que podem nos atacar. Existe um outro grupo de seres chamado Elenini, que atacam muito mais através da influência mental, através de uma ação negativa dentro do Ori do ser humano. São os nossos inimigos internos, muitas vezes as características negativas que todos nós possuímos no nosso íntimo e que podem ser potencializadas sob a influência desses seres que eu acabei de me referir. A melhor forma também de se neutralizar desses seres também é através do fortalecimento do nosso Ori, da nossa cabeça, da nossa essência. Quanto mais nós temos o controle da nossa mente, menos potencialidade eles terão de nos induzir aos nossos comportamentos negativos, às ações internas que nos fazem mal, que podem ser exteriorizadas a qualquer momento, tá bom? Mas não tem apenas esses seres. Esses são apenas dois que têm esse papel no universo. Agora, vamos lá. Todos nós que somos devotos de orixá somos espiritualistas, nós acreditamos em espíritos, certo? Nós acreditamos que há uma vida no plano espiritual, certo? Nós acreditamos no que nós chamamos em Yorubá de Atumá, que é a reencarnação. Perfeito? Se nós acreditamos em reencarnação, pessoas que não gostavam de mim em vidas passadas, muito provavelmente podem estar desencarnadas e esses espíritos podem não gostar de mim ainda. Esses espíritos são o que nós chamamos de Otaorum, inimigos do plano espiritual. Espíritos de seres humanos desencarnados que não são simpáticos a nós e que podem tentar em alguns momentos influenciar a nossa vida aqui no Ayê de maneira negativa. Dentro do nosso próprio Egbeorum, que é o nosso grupo espiritual, nós temos espíritos que são aliados e espíritos que não são aliados. Um exemplo que eu gosto de dar, lembra de você na sua escola. Tinha lá em média 30 alunos na sua sala. Desses 30 alunos, você tinha 1 ou 2 ou 3 que você se identificava mais, 10 ou 15 que você se dava bem, mas que não tinha uma proximidade, e você podia ter 2 ou 3 que você não ia com a cara. No nosso Egbeorum, nosso grupo espiritual, nós temos espíritos que são amigos e partidários a nós e espíritos que podem não ser partidários a nós e que, portanto, podem também tentar muitas vezes interferir
de maneira negativa na nossa existência aqui no Aie. E por que eu estou falando isso tudo? Porque muito no Brasil é compreendido que feitiço, praga, inveja tem um poder incrível. Em alguns momentos até tem, quando a pessoa se encontra enfraquecida e vulnerável. Porque o que é o feitiço? É nada mais do que a materialização de uma raiva. Um feitiço negativo, destrutivo, ele é a materialização de uma raiva. A raiva ela pode motivar uma pessoa a vir te dar um soco na cara, como a pessoa ir lá, dependendo da visão que ela tem da espiritualidade, ir lá e te jogar um feitiço ou uma praga. Agora, da mesma forma como alguém que vem e te dá um soco na cara pode não ser bem sucedido, a pessoa que te joga uma praga ou um feitiço, ela também pode jogar, é direito dela. Mas é direito dela também arcar com as duas consequências. A número 1, você não ser atingido por esse feitiço, e a número 2, a pessoa receber isso de volta. Então é muito importante as pessoas entenderem, nem todo feitiço ou praga pega. Gravem isso. E a terceira questão é da inveja, que os Yorubá chamam de Olójú Kokoro, né? Olójú, dono de olhos, Kokoro, inseto. Literalmente o olho do inseto, ele é grande. Então é como nós no Brasil chamamos olho gordo, né? Na Nigéria eles chamam de Olójú Kokoro, dono de um olho de inseto, ou dono de um olho gordo, um olho grande. É a pessoa invejosa. E hoje em dia, na era das redes sociais, todos nós que nos expomos, seja em redes sociais como Instagram, Facebook, YouTube, entre outras, colocamos a nossa imagem em exposição. Consequentemente, pessoas podem nos olhar com bons olhos ou com maus olhos. Então, todos nós hoje sofremos com a inveja, porque nós nos colocamos nessa condição. Agora, também existe uma questão. A inveja, ela pode até de certa forma interferir, mas ela não pode invadir o seu campo de maneira destrutiva. Existe a necessidade de você estar muito bem amparado e protegido para se blindar disso, tá? O que eu quero dizer com isso, queridos? Muitas pessoas no Brasil consultam oráculo e estão sendo vítimas de ataques espirituais. Mas nem sempre a origem desse ataque espiritual é um feitiço. Nem sempre a origem desse ataque espiritual é uma inveja. Muitas vezes esse ataque espiritual ele está vindo por vulnerabilidades que você se coloca, por ação dos seres destrutivos do universo, por ação de Elenini, por ação de espíritos que não são simpáticos à sua existência, né? Espíritos que podem pertencer ao seu Egbeorum, seu grupo espiritual ou não, tá? E que podem vir lhe atacar. Muitas vezes porque eles querem criar empecilhos na sua caminhada. E para você se proteger disso, é que sempre tem a necessidade, na religião tradicional Yorubá, do cuidado espiritual de maneira periódica. Tanto você se cuidar muito bem individualmente, como você coletivamente estar vinculado a uma egrégora, que você não apenas faz parte, mas que você é parte, que você tem envolvimento, para que tanto o seu Ori individualmente, como o Ori que zela por aquela egrégora, porque tudo tem Ori, né? Carro tem Ori, casa tem Ori, templo tem Ori, família tem Ori, né? Possa também trabalhar para te proteger. E mesmo assim nada impede de em alguns momentos você sofrer as influências negativas desses seres, principalmente no período noturno. Na cultura Yorubá, a energia do dia é diferente da energia da noite, que é diferente da energia da madrugada. A energia do amanhecer é diferente da energia do período da tarde. Então é muito importante a pessoa compreender sobre isso. E o porquê que eu faço esse vídeo? Porque infelizmente é muito comum no Brasil as pessoas terem problemas de ordem espirituais por ataque espiritual e normalmente imaginarem que estão sendo vítimas de feitiço ou inveja.
E isso é muito reforçado em consulta oracular, sendo que na realidade elas estão sofrendo os ataques espirituais que todas as pessoas estão vulneráveis, mas religiosos estão mais. Por quê? Porque o religioso ele está envolvido com a espiritualidade. Se ele está envolvido, da mesma forma como ele está envolvido com a espiritualidade e ele vê a espiritualidade, ele também está sendo visto, tanto por aquilo que é positivo, como por aquilo que é negativo. Você já parou para pensar o seguinte? Tem gente que não segue religião nenhuma, né? E parece que a vida da pessoa é tranquila, enquanto a vida de muitos religiosos parece que é uma guerra, principalmente dos que estão envolvidos com as religiões mais espiritualizadas. Por quê? Porque quanto mais envolvimento nós temos, mais vulneráveis nós nos deixamos também. Por isso que a pessoa ela precisa sempre estar atenta ao quanto de energia vital, de axé e de força ela dispõe para que ela possa lidar com isso. Não adianta a pessoa se iludir achando que ela vai buscar um auxílio religioso e que ela vai extrair apenas aquilo que é bom e positivo. Não, porque tudo tem os seus dois lados. E é importante e necessário que a pessoa saiba lidar com isso de maneira equilibrada para que ela não seja prejudicada. Tá? É muito importante vocês entenderem. Então, nem todo ataque espiritual que vocês sofrem, e eu costumo dizer assim, de 10 ataques espirituais que uma pessoa pode sofrer, 8 é provocado por tudo que eu falei. Apenas 2 por feitiço ou inveja. 8 são seres destrutivos e os inimigos espirituais. 2, para ser didático aqui vocês me compreenderem, é feitiço e inveja. Então, o que eu costumo ensinar para os meus filhos e venho aqui compartilhar com vocês que me acompanham aqui no canal? Procurem sempre manter o ori de vocês equilibrado, os cuidados espirituais de vocês em dia. Não paguem o mal com o mal, mas sempre procurem usar medicinas de proteção. Nós, sacerdotes principalmente, que lidamos com as pessoas e que cuidamos de pessoas, orientamos pessoas, fazemos rituais para as pessoas, todas essas energias que estão com elas vão tentar nos atacar. Nós precisamos ter um suporte espiritual, fazer rituais periodicamente, usar magias, Akosé Ifá ou Ogum, que em Yorubá é medicina, para nos proteger e não nos deixar vulnerável a esses ataques espirituais. Então você que está assistindo esse vídeo e muitas vezes acha que está sendo vítima de inveja, feitiços e pragas, respire fundo e compreenda. Você está lidando com os desafios que muitas outras pessoas lidam, cada uma à sua forma. Procure manter a sua mente equilibrada, deixar os seus cuidados espirituais em dia, procurar praticar a sua espiritualidade de uma maneira séria, saudável e construtiva, que eu tenho certeza que você vai conseguir, dessa forma, se manter muito mais protegido. Não vou dizer que você vai estar imbatível, porque nenhum de nós somos. Mas quanto mais você tiver esses cuidados, mais você vai estar protegido. E lembre-se, dê força ao que é bom, não ao que é negativo, que o Olodumare e os orixás irão abençoar cada um de vocês, tá bom? Queridos, por mim eu ficaria aqui horas, mas eu tenho um tempo para gravar aqui no canal e esse tempo está se encerrando. Você que assistiu esse vídeo do princípio ao fim, gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe ele pelo link original através das suas redes sociais, com seus contatos, Instagram, Facebook, WhatsApp, nos ajudando a compartilhar essas informações que aqui foram disponibilizadas com o maior número possível de pessoas. Desejo muito que o Olodumare e os orixás abençoe cada um de vocês grandemente e, como de costume, agradeço muito a todos pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Ireu. Tchau, tchau.